O estudo de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 28. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Os falsos mensageiros e os falsos mestres sempre existiram e continuarão a existir até o final dos tempos. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente são lobos cruéis e vorazes. Buscam a própria glória e não a de Deus, porque não têm parte com Ele. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade e temor diante de Deus. E os seus discípulos têm o mesmo caráter que eles. O Senhor Jesus disse que pelos seus frutos serão conhecidos. Portanto, é preciso muito cuidado, pois eles são muito dissimulados. Só quem tem o discernimento do Espírito Santo consegue perceber suas mentiras e seus enganos. Esses falsos servos não foram plantados por Deus, portanto, chegará o dia em que serão cortados e lançados no fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Isso serve de alerta para aqueles que estão em uma igreja e dizem crer na palavra de Deus, mas não a praticam. O Altíssimo não aceita falsa conversão. O que Ele exige de cada um de nós é a obediência à sua vontade. Muitos estão iludidos na obra de Deus, pois pensam que por pregarem o Evangelho, curarem os enfermos e até expulsarem demônios, estão bem espiritualmente e com a salvação garantida. No entanto, o que fazemos não é mais importante para o Todo-Poderoso do que o que somos. Ser enganado pelo diabo é terrível, mas pior ainda é ser enganado pelo próprio coração. Muitos pregadores que operavam grandes milagres manifestaram mais tarde um caráter defeituoso e hoje estão humilhados e desacreditados.
Reflita nisso. O que adianta ser reconhecido pelos homens e não ser conhecido pelo Senhor Jesus? O prudente e o insensato. Casas e prédios estão sujeitos a variações do clima. Já vimos muitos casos de pessoas que perderam a vida debaixo de escombros por morar em áreas de risco. Suas casas não tinham um bom alicerce, uma boa sustentação, por isso desabaram em um dia de chuva intensa. Por outro lado, as casas construídas em locais seguros e com uma base sólida permaneceram intactas. Quem escuta e obedece à palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará seguro das grandes tempestades, das lutas e das perseguições nos dias maus, pois a sua estrutura é sólida e resistente. No entanto, o oposto acontece com quem escuta, mas não obedece à palavra de Deus, pois constrói uma vida espiritual sobre a areia, ou seja, sobre as emoções do coração. Estes não suportarão os dias difíceis. Compartilhe esse vídeo para nos ajudar a evangelizar através desse canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.